Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o ATP 500 de Tóquio. A gente teve alguns jogos bem interessantes que aconteceram hoje. Por exemplo, Alexei Popyrin ganhou por 2-0 do Karen Khachanov, 6-4, 6-2. Era uma partida com um resultado bem surpreendente. O Alex de Minaur precisou de uma batalha para ganhar do Draper, perdeu o primeiro set 6-4, depois ganhou 2 tie-breaks, mas a partida que eu vou comentar aqui, né, até porque é difícil falar sobre todos esses jogos, né, é o Taylor Fritz contra o Cameron Norrie, porque assim, o Fritz é o atual campeão do ATP 500 de Tóquio, né, e ele defende esses 500 pontos. Tecnicamente, que os pontos que ele defendia já até saíram do ranking, né, porque normalmente você associa os pontos às semanas e não necessariamente ao fim do torneio que você jogou, entende? Você, por exemplo, jogou o torneio de Tóquio na segunda semana de outubro do ano passado, entende? Ou seja, na segunda semana desse ano, de outubro, esses pontos são retirados. Então, é isso que funciona o ranking da ATP. O torneio de Tóquio está acontecendo um pouco mais tarde do que no ano passado, decorrência de todos os problemas que a gira asiática teve. Então, assim, a gente está tendo aí o Fritz precisando desses pontos, mas acho que nem tanto olhando o ranking, ele até caiu para número 10, né? Mas olhando principalmente para o ATP Finals. 500 pontos colocam ele à frente do Alexander Zverev e o recolocam em condições de ir para o ATP Finals pela segunda temporada consecutiva. Tudo bem, ano passado ele foi, porque o Alcaraz se machucou, ele era o alternativo, o nono lugar, mas conseguiu 2 vitórias, foi às semifinais, não fez feio contra o Djokovic, não é o tipo de tenista que você acha que vem só para passear lá em Turim. Mas de qualquer maneira, ele enfrentando o Cameron Norrie logo na estreia, muita gente já ficou assim revoltado, né? Porque já enfrentando um top 20 na primeira rodada e ele é o cabeça de chave 1 do torneio. O ATP 500 de Tóquio, ele é um torneio muito incomum, porque ele vem depois do principal torneio da gira asiática, que é o Masters 1000 de Xangai. E assim, uma semana depois, né, do torneio de Xangai, você já tem a gira europeia começando, a ATP 500 de Basileia, a ATP 500 de Viena. Então, nesse espacinho, né, entre o ATP 500 de Xangai, o Masters 1000 de Xangai e esses ATPs 500 que acontecem já na Europa, e a gira europeia já começou, já está tendo Antwerp e outros torneios, Estocolmo também. Você tem o ATP 500 de Tóquio, ainda na Ásia, fuso horário complicado, ou seja, quem joga o ATP 500 de Tóquio vai ter que fazer uma aclimatação assim para jogar a Basileia e Viena. E não sabemos se vai fazer isso bem. Então, é aquela história. É um torneio que, por isso, os caras que estão, por exemplo, já classificados para o ATP Finals, ou já estão ali com uma margem boa, né? Eles não vão jogar. Porque, assim, é um torneio com muitos pontos, mas, ao mesmo tempo, se você já está com margem, não precisa. Mas aqueles que ainda estão ali lutando por essas vagas finais do ATP Finals, eles precisam jogar. Então, assim, 500 pontos, é um título que vale bastante dinheiro também, e é aquela questão, os pontos podem te levar para a ATP Finals, que além de te dar dinheiro, te dá mais pontos no ranking, te dá uma chance de disputar um título de muito prestígio. Então, essa é a história que é contada. Então, quase todo mundo ali, do 7 do mundo para trás, joga esse torneio. O Zverev jogou, já perdeu, né? A gente tá tendo agora o Fritz contra o Norrie e ele ganha até com relativa tranquilidade, mais do que eu imaginava, mas muito também pela péssima fase que vive o britânico. Muita gente tava com medo desse jogo acabar virando uma eliminação precoce pro Fritz, né? Obviamente falando assim pelos torcedores do Taylor Fritz, mas o Norrie desde o Wimbledon tá triste de ver, né? Tipo, ele começou bem o ano, ganhou aquele ATP 500 do Rio em cima do Alcaraz na final, mas assim, o nível dele caiu bastante, chegou a estar com 21 vitórias e 5 derrotas em certo ponto da temporada. Agora ele está com 35 vitórias e 22 derrotas, né? O equilíbrio piorou bastante, né? Se a gente olha pela porcentagem de vitórias. Sim, né? O Cameron Norrie é um tenista que tem sim suas qualidades e tem a mecânica mais curiosa de backhand que eu já vi, né? Tipo, ele empurra a bola, né? A maneira que ele estica totalmente o braço, né? É uma coisa muito estranha, mas funciona, a bola fica chapada. E até um dos motivos que ele incomoda o Alcaraz é isso, né? Porque a maneira que ele bate o backhand, ele consegue bater muito bem o backhand na paralela, né? Deixa a bola muito baixa, né? E para você fazer aquele contra-ataque, você tem que colocar muito spin e você perde velocidade e ele entra mais nas trocas. Então, assim, o Alcaraz é obrigado a pouco a sacrificar a potência dos seus golpes quando o Cameron Norrie bate o backhand dele. Então é uma curiosidade, né? Tipo, um encaixe de um golpe que acaba funcionando muito bem. Mas contra o Fritz, né? A gente já viu ali que é um confronto direto bem equilibrado, 6-6, né?
Mas o Fritz já ganhou bastante do Norrie, né? E é um cara que, assim, quando ele consegue encontrar o ritmo, a janela para ser ofensivo, né? Ele é um cara que machuca bastante o britânico, né? E o britânico tem pouca potência. E, assim, o Fritz hoje fez uma atuação mais como deveria ter feito Xangai contra o Schwartzman, né? Tipo, foi mais agressivo, né? Você tinha necessidade de ir para cima e ele conseguiu ali bater bastante com o forehand. Eu acho que o Fritz tem que trabalhar bastante essa questão do backhand paralelo. Eu acho que o backhand dele é sólido, ele erra pouco, mas é extremamente previsível, né? Ah, vai para cruzada. E toda vez que ele tenta arriscar para paralela, ele consegue winners muito bonitos. Então, assim, ele tem que tentar tornar um cara um pouquinho mais imprevisível no fundo de quadra na questão de direcionamento de golpes, né? Porque talento e qualidade para bater no fundo de quadra o americano tem, mas a questão é que às vezes ele fica muito cruzando os golpes demais. Ele tem que ser um pouquinho mais indo para as paralelas, mais agressivo nesse aspecto, né? Ele tem a capacidade de encurtar mais os pontos porque tem potência, velocidade, precisão. Então, assim, eu acredito que com os golpes que o Fritz tem, até por ser um cara que não tem essa questão de o problema de bater com backhand de forehand, ele tem os dois golpes muito apurados. Ele tem que ser mais agressivo, até porque o que mais é legal do jogo dele são os ataques, defendendo, contra-atacando. Isso aí não tá, por exemplo, do nível de um Medvedev ou dos principais tenistas aí do ranking atualmente, né? O que ele tem a nível muito alto são os ataques, né? Ele tem capacidade de angulação e ele tem capacidade de acelerar nas paralelas e tem que usar mais isso, né? E hoje foi uma atuação muito boa, apesar de ter sido quebrado uma vez, né? Ele ganhou 30 pontos no saque do Norrie, né? O Norrie sacando ganhou 34 pontos, então essa é uma amostra de como que o Norrie não incomodou muito no saque e ele só perdeu 13 pontos sacando. Então o Fritz teve um equilíbrio muito bom, foi melhor na partida o jogo todo, teve um momento de instabilidade, foi quebrado, mas no contexto geral esteve no controle e vence por 6-3, 6-4. Tem uma segunda rodada que deve ser mais tranquila, pelo que eu vi ali dos oponentes, né? São rankings mais baixos, mas é aquela história, tem que manter esse nível e vamos ver quem que vai avançando no torneio, porque como eu disse, é um torneio que do top 7 para baixo está lotado de gente que está sonhando ali com a ATP Finals, inclusive o próprio Hubert Hurkacz, que foi campeão em Xangai, ele está aí no torneio, vai que ele consegue ganhar mais alguns pontos preciosos para chegar em Viena, Basileia e é claro em Paris, com uma condição boa de entrar entre os 8 primeiros do ranking. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.